pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Muito Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. E o único recado que eu tenho é em relação a este caso, que eu vou falar aqui um caso de abuso de menores, de criança e adolescente, e também de suicídio. Então, caso esse seja um tópico sensível para você, pule este episódio. Então, bora lá para o caso de hoje. A Gabriela Murat, de apenas 13 anos, morava em Porto Alegre e era uma garota muito inteligente, extrovertida, e na escola ela estava cursando a 8ª série na época. Com cerca de 1,80 m de altura, ela era uma das melhores jogadoras de vôlei da escola. E segundo as pessoas que conviviam com ela também costumava ser muito participativa e estudiosa. Ela morava com os pais em um bairro de classe média alta e gostava muito de música, e por esse motivo os pais colocaram ela também em uma escola de música. E aí, nessa escola de música, o seu professor era um homem chamado Marcos Marones Júnior, de 31 anos, e ele estava ensinando a Gabriela a tocar piano. E tudo ia bem até que depois de um tempo, eles foram se aproximando e iniciaram trocas de mensagens. Eu diria aqui que, na verdade, ele estava sendo um predador sexual e estava fazendo grooming com a Gabriela, porque ela tinha apenas 13 anos, ele era um homem de 31. Então, para quem não sabe, o grooming é quando uma pessoa, né, um abusador, ele está conquistando aquela criança ou adolescente. Às vezes pode acontecer com pessoa adulta também, mas é mais normal, mais comum acontecer, né, com criança e adolescente, onde ele está ganhando a confiança daquela pessoa para poder abusar dela. Na escola, a Gabriela dizia aos amigos que ela estava apaixonada pelo professor de música, né, o Marcos, mas ninguém levava a sério. Aos poucos, de alegre e extrovertida, ela passou a ser mais reservada. E os alunos também notaram que o romance dela tinha se intensificado, e nesse tempo, todo mundo acabou percebendo porque ela foi se isolando dos amigos. E aí, um certo dia, ela disse para um amigo que ia fugir com o Marcos, e esse amigo ficou muito preocupado e contou sobre esse plano para os pais dela, que imediatamente deixaram ela sem celular e tiraram ela dessas aulas de música. Os pais da Gabriela estavam desesperados, né, e decidiram colocar ela para fazer terapia com um psicólogo. E com o tempo, ela não podia mais sair sozinha. E aí, por ter ficado sem celular, ela pegava emprestado com amigos que estavam estudando, colegas da escola, e conseguia conversar com o Marcos por mensagens de texto usando o telefone dos colegas. Para vocês verem o poder que é o grooming, né? Essa manipulação que a pessoa faz, principalmente quando é uma pessoa adulta, manipulando uma criança ou adolescente. Porque, né, ele isolou ela primeiro, e aí depois ele conquistou ela. Conquistou e depois isolou, né? E mesmo ela tendo perdido ali esses privilégios de ter um telefone, de ter, enfim, outras atividades extracurriculares, né, que ela fazia, mesmo assim, mesmo cortando, os pais tentando cortar tudo isso, ela ainda deu um jeito de conversar com ele. E aí, em novembro de 2006, era uma manhã de sexta-feira, a Gabriela foi pro banheiro da escola, onde ela ficou trocando mensagens com o Marcos, usando o telefone, né, de um colega. Só que ela demorou pra voltar pra sala, o que fez com que a mãe dela fosse chamada para ir até a escola. Isso já tinha acontecido outras vezes, a Gabriela já tinha chamado a atenção dos amigos ao chorar muito no banheiro, porque ela fazia isso, ela pegava o telefone, ia pro banheiro para falar com ele, trocar mensagem, né, e ficava chorando. E aí, antes de ir embora para casa, ela pediu um abraço para uma colega e disse que tinha sonhado com ela naquela noite. O Marcos, nesse final de semana, ele foi se hospedar em um motel no centro de Porto Alegre, onde ele chegou sozinho no final da tarde de quinta-feira, após discutir com a ex-mulher com quem ele tinha um filho de 2 anos. Ele chegou nesse hotel de táxi e pagou R$88 por 2 diárias. E aí depois ele saiu e voltou em uma moto que ficou estacionada na garagem do hotel. Ele estava endividado nessa época, realmente passando aí por apertos financeiros, e ele era conhecido por ser uma pessoa muito perfeccionista em relação à música. Ele estudava cerca de 14 horas por dia e tocava piano, guitarra, bateria e baixo. A Gabriela, então, foi para casa com a mãe, depois da escola, mas quando eram por volta de 2 da tarde daquele dia, ela saiu escondida para encontrar o Marcos.
O pai dela, o Alfeu Murat, era advogado. E aí ele foi, quando eles perceberam que ela tinha fugido, ele registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento dela. Aproximadamente 2 horas depois, quando eles perceberam que ela tinha fugido. Eles sabiam, né, desse relacionamento com o Marcos. E a polícia começou a procurar pelo Marcos imediatamente, né? Depois que a família denunciou esse desaparecimento. Os dois foram até um motel. E aí ela conseguiu entrar facilmente, já que a recepção não exigiu o documento para checar. Então, ambos pediram para que a recepção acordasse eles às 8 da manhã do dia seguinte. E no motel eles tiveram, entre muitas aspas, né, relações sexuais, porque na verdade se encaixa como estupro de vulnerável, que, né, é abaixo de 14 anos. Por que eu falo isso, gente? Porque por mais que o adolescente nessa idade acha que pode consentir, que está consentindo a ter relações sexuais com uma pessoa mais velha, não está. Não importa. Você não tem esse poder de decisão ainda, porque você é uma criança. Não tem condições psicológicas, né? Você não tem o cérebro ali desenvolvido ainda para tomar essa decisão. E então por isso é bom deixar isso muito claro, né? Porque muita gente acaba responsabilizando a criança ou o adolescente, dizendo: a menina de 13, 14 anos sabe o que faz. Não, gente, a responsabilidade está no adulto. Na pessoa adulta que está ali conscientemente manipulando essa criança para ter uma relação. Enfim, eles ficaram nesse motel, mas no dia seguinte eles não saíram do quarto. E aí um funcionário foi ver o que tinha acontecido e se deparou com uma cena horrível. A Gabriela estava em cima do Marcos, ambos estavam nus na cama e eles estavam agonizando no próprio sangue, porque eles tinham se suicidado com tiros na cabeça, mas ainda estavam vivos, né? Eles tinham tentado cometer o suicídio. Cada um estava segurando um revólver e eles tinham bilhetes escrito Gabriela e Marcos estiveram aqui. Eles também escreveram na parede do motel com chocolate a frase juntos para sempre. E o funcionário se deparou com essa cena, chamou a ambulância, mas não deu tempo, né? A Gabriela acabou morrendo a caminho do hospital e o Marcos resistiu por algumas horas, mas também acabou falecendo. A polícia também encontrou cartas de despedida onde a Gabriela e o Marcos questionavam o motivo da sociedade não aceitar um relacionamento entre eles. Vou nem comentar aqui, né? A Polícia Civil do Rio Grande do Sul pediu a exumação do corpo dela depois de um tempo, porque eles queriam saber se ela tinha resquícios de pólvora nas mãos, porque eles tinham essas hipóteses, 2 hipóteses, né? Ou os dois se mataram no que a polícia chamou de um pacto de amor, entre muitas aspas aí, ou o Marcos tinha matado ela e se suicidado depois, porque ambos tinham revólveres nas mãos. O diretor do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o delegado Paulo de Tarso, disse que a investigação estava sob sigilo. E sobre a entrada deles no motel, ele disse que essas casas de hospedagem não costumam exigir documentos. E ele falou assim, a moça tinha compleição física bastante avantajada, cerca de 1,80 m, e se passou por mais velha. Mas aí eu vou questionar que você pega fotos da Gabriela, você vê que é uma menina menor de idade. Não tem desculpa, ela tinha 1,80 m. Não tem desculpa, gente. Você olha, a cara dela é a cara de uma criança. Na época, o pessoal usava Orkut ainda, né? O perfil do Marcos foi visitado por milhares de pessoas revoltadas. O Orkut tinha uma coisa que dava pra você deixar recados, né, pra pessoa do perfil. Esse número aí já passava de 7 mil, assim. Ele também, no perfil dele, dizia que ele era um anjo adorado pelos demônios e um verdadeiro sábio na hora de fazer a escolha ao se entregar à fatalidade na hora certa. Ele também declarava que não tinha orientação sexual definida, já que ele afirmava não gostar de homens e mulheres, o seu único interesse é o jazz. O caso acabou sendo concluído como sendo um duplo suicídio, que depois que o inquérito policial foi concluído em 2007. Mas eu sei que isso são termos técnicos, né? Mas pra mim, é um caso óbvio de assassinato e suicídio. Porque o Marcos convenceu ela a se matar. Essa menina foi abusada, foi estuprada e foi manipulada a ponto de tirar a própria vida. Ela não iria fazer tudo isso se não fosse por esse cara. Então, pra mim, não importa que foi ela que puxou o gatilho. Foi um assassinato. Acho que vocês vão concordar comigo, né?
E os psiquiatras na época consideraram o crime como um caso de psicose. Segundo o delegado Paulo de Tarso, o professor já tinha se submetido a diversos tratamentos psiquiátricos, né? E o motel onde eles foram encontrados foi multado pela prefeitura e foi fechado por 30 dias porque não pediu documento de identidade dela, né? Posteriormente, o prefeito da época, José Fogaça, determinou o fechamento desse motel, que ficava na zona leste de Porto Alegre. E ele recebeu representantes da Frente Parlamentar Nacional e da Frente Municipal em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que apresentaram um documento denunciando o descumprimento da Lei Municipal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a hospedagem de menores de 18 anos sem a presença de pais ou responsáveis. Porque, né, você está operando aí um local que é feito para encontros sexuais e você não está cumprindo o seu dever de ver se todo mundo que está entrando ali é maior de idade, né? Então você está sendo conivente com o abuso, basicamente. E a Maria do Rosário também deu uma declaração sobre o caso, dizendo o seguinte: existindo violência em qualquer ambiente desta natureza contra crianças e adolescentes, o município tem o poder de, através da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, cancelar o alvará de funcionamento desses estabelecimentos. Foi o que acabou acontecendo, né? Esse motel foi fechado aí pela Prefeitura de Porto Alegre. Mas foi um caso que chamou muita atenção na época. E fica aqui, né, a reflexão, porque, como eu comentei, pra mim, a Gabriela foi morta, foi assassinada por esse cara, porque ela foi manipulada a esse ponto, né? A gente já viu outros casos aqui também de adolescentes que sofreram grooming, foram levados a fazer coisas horríveis, e acho que esse é mais um caso que se encaixa nisso. Então, é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Sigam a gente nas redes sociais, logo sai mais um vídeo pra vocês. E apoie o podcast. Você pode contribuir com qualquer valor pelo nosso Pix, milcrimes@gmail.com. E se você quiser ser assinante, contribuir mensalmente por R$15 mensais, é só entrar no nosso site milcrimes.com.br. Aí você tem acesso às gravações dos episódios grandes, dos episódios principais, e também acesso ao 1001 Filminhos e acesso antecipado ao 1001 Vampiros. Tá bom, gente? Beijinhos, até semana que vem. Tchau, tchau.